Beleza. Tá todo mundo aí, gente? Voltou? Não tô te vendo aqui mais não. Ai, meu O Deus. vídeo ao vivo terminou. Ai, não acredito. Voltou aqui. Ai, meu Deus do céu. Vol- Gente, eu não sei o que tá acontecendo com o André. O André simplesmente não tá conseguindo entrar. Vamos lá então, vamos seguir então, já que o André não consegue entrar. André, manda uma solicitação que você entre na live. Gente, desculpa, mas tá dando um problema seríssimo aqui. Ele não tá conseguindo entrar. A gente vai ter que tocar lá sem ele se ele não conseguir entrar. Mas a Visane tá falando aqui, faz via YouTube. Carlos Henrique entrou de novo, tá todo mundo, gente. E ele tá ao vivo lá em São Paulo, querendo falar com a gente e não consegue. Mas enfim, home office, novas competências, como é que a gente vai trabalhar isso? Eu quero pedir desculpas pela conexão ter caído, tá, gente? Desculpa mesmo de coração. Isso não aconteceu semana passada, mas infelizmente deve estar dando algum problema de conexão, porque ele não está conseguindo entrar. E a gente vai tocar a live comigo mesmo, não tem problema. Vocês estão me ouvindo bem? Espero que vocês estejam me ouvindo. Se não estiver ouvindo, fala aí, tá, gente? Então a gente tem uma situação diferente. Tá pedindo André. E o pior é que eu tô aqui, Visane, no celular. Se eu pausar aqui agora, deixa eu ver se eu consigo. Ai, André Vargas, você entrou. Ai, vamos lá, se você entrou agora vai ser ótimo. André Vargas. Peraí, gente, só um minutinho, que eu acho que agora ele vai entrar. Não sei por que ele não tá entrando. Oh, meu Deus. O André tá pedindo ajuda para Simone. Esse é o mundo da conexão e eu estou muito feliz porque todo mundo voltou. Halil dá orientação para ele, Kishida. Halil em matéria de Instagram tá aprendendo comigo, amor. Visane, como é que a gente pode fazer aqui, Visane? Fala aqui no ao vivo mesmo que a gente já parou a live, não tem problema não. Já aconteceu com tanta gente famosa. Ó, Vargas, André Vargas, a Visane tá pegando, passando o número ao vivo. Gente, Visane, pelo amor de Deus. Ai, 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 Halil nunca me deixou na mão. Ah, mas o bom é que tá todo mundo voltando. André, anota o número da Visane. A Visane é uma querida. Ela tá bem pertinho aí de você em São Paulo. Ela vai te dar uma força. Simone Visane, ó, eternamente grata. É bom que vai durar mais 1 hora. E ele tá falando aqui, fiz 3 entrevistas. Não aparece aqui, faz uma entrevista. E aparece que você não pode participar. Bom, mas enfim. André, você está ouvindo? Liga para a Visane, por favor, ela vai te ajudar. Visane, obrigada. Bom, vamos lá então. A gente tem o equilíbrio das competências. O que significa isso, equilíbrio das competências? Todas as competências elas vão precisar ser administradas, principalmente as competências emocionais. Então, semana passada, André, eu vou te esperar aqui, ó. Já tem mais 1 hora de live agora. Deu uma atrasadinha por causa disso, mas tem 1 hora de live. Na verdade, as competências elas vão precisar ser equilibradas. Então, na semana passada, o Vomar falou muito bem sobre isso. Seu nome para poder aparecer a solicitação. Ó, André, você tem que entrar no meu nome, tá? Para poder aparecer a solicitação. Eu tô entrando aqui no seu e não tá aparecendo. Vamos lá de novo, vamos ver se vai agora. Vamos ver se vai. Ai, meu Deus, eu acho que agora vai. Agora vai! Ai, que bom! Agora vai. Vamos lá, eu acho que agora vai. André Vargas vai liberar agora para mim aqui. Bom, tá todo mundo esperando André Vargas. Não posso falar. Entrou! Gente! Entrou! Gente, mil desculpas. Puxa, André! Gente, primeiro André, peço mil desculpas porque eu estava André, fazendo. vira que a sua câmera tá de lado, o seu celular tá de lado. Pronto. Beleza. Bom, gente, atrasou 15 minutinhos, 18 minutinhos, mas a gente vai compensar isso. Vai começar tudo de novo. Faz de conta que não aconteceu, faz parte. André, seja bem-vindo, boa noite. Muito obrigado. Estava fazendo uma introdução aqui enquanto todo mundo estava ajudando. Visane, muito obrigada, você é uma querida, ó.
Vamos lá, então. Agora eu vou apresentar o André direito, porque agora ele está na tela. Então, como eu falava anteriormente, o André, um jornalista super conceituado, ele está em São Paulo, atua na área de política, atua em Brasil, atua em finanças, foi meu aluno, como colocou lá, eu ia deixar isso assim mais ou menos escondido, né? Porque de repente ele vai que, né? Titia Karina, como ele me chamava, e passou por grandes empresas, tem grandes coisas aí para contar para a gente. Agora, André, o pessoal já está cansado de me ouvir, porque eles queriam mesmo era ouvir você. Hoje a gente teve uma divulgação da Grant Thornton a respeito justamente do trabalho remoto. E a gente sabe que tudo isso vai mudar mesmo. E vai mudar de verdade, não tem mais volta. E a gente sabe que muita gente não vai saber lidar com isso, principalmente as chefias centralizadoras, que foi um dos temas que a gente colocou como destaque para falar aqui hoje. E aí, como é que fica isso, meu amigo? Boa noite, seja muito bem-vindo. E muito obrigada. Muito obrigado. Puxa vida, eu que agradeço ser prestigiado por você, uma amiga querida, uma professora, uma mestre, me ensinou tanta coisa, e que eu te infernizei tanto quando fui seu aluno, afinal eu era um aluno novo, eu tinha só 40 anos na época. Mas podemos, como eu dizia, muita coisa que eu dizia que ia acontecer, está acontecendo no Brasil hoje, né? É verdade. Mas vamos lá, vamos à questão central. A questão central de uma crise é que é uma crise dessas proporções, que não é uma crise econômica, é uma crise mundial que afeta o econômico, claro, mas afeta a vida das pessoas, afeta todas as relações. É uma crise sanitária, social, e lá na ponta, a crise econômica afetando os empregos, os negócios. Esse tipo de situação que a nossa geração não viveu, talvez nem a geração dos nossos pais. Os meus pais, eles viveram porque eram muito mais velhos que eu. Minha mãe teria 92 anos hoje e o meu pai teria 98. Então esses caras viveram isso. Sim. Até porque eram criancinhas na crise de 29 e estavam vivos na Segunda Guerra. A nossa geração não passou por essas disrupturas. Nós vivemos num mundo de certezas. Sem dúvida. A última incerteza que a nossa geração teve, curiosamente, na área de saúde, que foi com a AIDS. Nós ainda pegamos os nossos heróis morrendo de AIDS. Cazuza, né? Renato Russo e tudo mais. Agora, o que acontece dessa vez? Uma disrupção desse tamanho, ela exige mudanças muito rápidas e muita adaptação. Nós vivemos uma realidade de certezas. Né? O nosso futuro, apesar das crises econômicas, parecia uma linha reta. A nossa missão de vida era conseguir embarcar no trem e prosperar financeiramente. Era basicamente isso, com todas as dificuldades inerentes. Agora mudou tudo. Agora a gente não tem que embarcar no trem. Agora a gente tem que ficar vivo. E pagando as contas. Né? Exato. Para quem consegue trabalhar. O Brasil, assim, só para terminar esse introito, você sabe que eu falo pra caramba e às vezes sou dispersivo. Eu só queria te dizer que o Instagram só dá 1 hora pra gente, tá? Por favor. O que acontece? Em termos econômicos, toda a crise que o Brasil está passando, ela se dá pelo baixo nível de poupança. Quer dizer o seguinte, as pessoas não têm dinheiro economizado para segurar o rojão que a gente está vivendo. Per capitamente, o nível de poupança do brasileiro é muito baixo. Então, isso aumenta o sofrimento. Não é só a pobreza. A classe média também não tem dinheiro guardado para uma emergência. Essa é uma questão fundamental. Aí você transfere isso para o trabalho. Quer dizer, o fato de você também não ter dinheiro tem um aspecto psicológico relevante. As pessoas, a manutenção do trabalho é uma grande fonte de estresse para o brasileiro. E nós temos várias carências em termos de educação profissional. Então, muitas vezes, por falta de dinheiro, não quer dizer que você vai sair por aí rasgando dinheiro e dando a louca e trocando de emprego adoidadamente. Mas, assim, nós ficamos muito à mercê
à mercê das chefias tóxicas. Não é Ah, todo mundo, fantástico. né? Não é todo mundo. E dentro do combo do combo de barbaridades das chefias tóxicas, e não quer dizer que essas pessoas sejam más, certo? Eu não estou tratando de maldade pessoal. É o modo de cada um operar. Os chefes centralizadores também fazem um pouco parte disso. O chefe centralizador, ele é bom para um tipo de pessoa. Ele existe porque tem quem funcione com ele. Quando você passa para o trabalho remoto, você tem uma quebra de realidade. Né? Uma quebra de realidade e que usando, como é que é o termo da moda? Uma disrupção. Né? Sim. E aí o que acontece? O chefe centralizador se perde, certo? E o trabalhador, o colaborador, o empregado, o colega, que sempre precisa da orientação do chefe, um cara que se sente seguro tendo o chefe centralizador, ele fica completamente perdido. E isso não é só por uma questão do subalterno, né? Não é só do subalterno. Tem chefes centralizadores que gostam de trabalhar ao lado do seu superior, do seu diretor, do seu presidente, do seu conselho de administração. Não é todo mundo que tem essa independência. E não é só senso de dever, é organização pessoal. Então, o trabalho remoto, ele tá começando a exigir algumas novas competências para as Quais pessoas. seriam essas novas competências que você identifica? Em primeiro lugar, uma certa independência na execução das tarefas, rapidez de assimilação, né? Conhecimento da organização. Né? O sujeito que já conhece, ele consegue trabalhar. E também, aí é um ponto para as gerações mais jovens, conhecimento de tecnologia. Sem dúvida. Nós tivemos esse episódio grotesco ontem, da teleconferência do nosso presidente, onde uma pessoa apareceu nua. É verdade. É verdade. E o nome desse, que é um mega empresário, o nome desse senhor foi preservado. Né? Foi preservado. E assim, nitidamente é um caso de sujeito que achou que o celular estava desligado. O cara estava participando de uma teleconferência com o presidente da Fiesp. Tem que tomar um cuidado, tem que tomar um super cuidado, né? Tem que tomar um super cuidado. Nós tivemos uma situação assim que eu recebi o informe e fui verificar a informação, né? Porque eu sou professora de jornalismo também, então a gente tem que verificar a fonte. Mas teve uma sessão numa Câmara de Vereadores, numa cidade aqui no Brasil, não vou dizer o estado, porque a gente tem gente do Brasil inteiro nessa live hoje, tem gente de fora do Brasil, inclusive. E no meio da sessão, eles colocaram aquele som do gemidão, que todo mundo se assusta quando abre o WhatsApp. E abriram um processo para saber quem foi que soltou na hora em que um dos vereadores estava fazendo a sua fala. Ou seja, o não saber lidar com isso é uma complexidade. Em matéria de empresas, vai ser muito mais complexo, porque tem gente que está na empresa há muitos anos e não vai se adaptar a esse novo mundo. Não vai se adaptar às chefias que não são chefias controladoras e avassaladoras, como você colocou. Eu entrevistei, fiz uma call com um grande executivo de um plano médico, e o cara está fazendo uma das grandes implementações de telemedicina. Fantástico. Tá? Só que assim, o sujeito estava em resguardo em casa, me atendeu, nós conversando, eu aqui no meu quartinho, meu escritório, e ele muito bacana, ele estava naquele sacadão, naquela mansão, tá, aquele mega apartamento. E assim, ele era um dos grandes caras que está implantando a telemedicina. Ele teve que. A entrevista não acontecia porque ele teve que ligar para o sujeito do TI dele, para o cara conseguir ensiná-lo a ligar o microfone do Skype. Quase o que aconteceu aqui hoje, né? Quase, eu não sou um usuário de Instagram.
Então, assim, todo mundo está sujeito a essas mancadas. Teve gente que falou, uma amiga falou aqui, chama o Calil, para quem não sabe, para quem não é meu seguidor de muito tempo e é seguidor agora, que eu abri meu perfil para fazer essas lives, André, porque muita gente pediu, né? Eu sou palestrante, para quem não conhece, sou professora e ministro cursos pelo Brasil todo. E com essa parada da pandemia, a gente tem que ressignificar o nosso trabalho. O Romar falou muito bem sobre isso na semana passada. Fui para as lives. Obviamente que antes de fazer, eu fiz todo um estudo para saber como é que a coisa funcionava, mas isso acontece com todo mundo. Não tem uma live que eu assista que não dá um probleminha técnico. A grande questão é saber levar a coisa. Por exemplo, os meus seguidores fiéis te esperaram. Todo Eu mundo agradeço e me voltou. desculpo. Não, imagina, todo mundo voltou, mas isso acontece, porque hoje a gente está, por exemplo, esse horário é um horário que tem muita gente falando e automaticamente as redes também ficam sobrecarregadas em qualquer lugar do Brasil. Mas para a gente voltar um pouco para o nosso tema, porque tem muita gente que ficou curiosíssima, me mandaram várias mensagens, meu Deus, sobre o que ele vai falar? Eu pontuei algumas coisas para você, o pessoal está bem inquieto, viu? Bem inquieto. Será que esses centralizadores vão continuar? É uma pergunta que me mandaram para fazer para você. Se for um centralizador mais jovem, certamente sim. Se bem que as pessoas são surpreendentes, né? O sujeito pode se adaptar. Talvez não vá levar a vida profissional do jeito que ele queria. Talvez esse sujeito se sinta muito angustiado por não saber exatamente o que os seus subordinados estão fazendo a todo momento, porque na vida do trabalho remoto, você não fica vendo as coisas por cima dos ombros das pessoas. Você tem que delegar mais, esperar o resultado e ter a capacidade de conseguir consertar o problema se eventualmente alguém fez uma bobagem ou não lidou com aquele processo. Eu uso esse termo problema, processo, que isso pode valer para qualquer empresa. Eu uso desafio. Desafio é uma coisa mais conceitual. Estou falando de questões práticas do dia a dia. E o principal, acho que assim, o chefe centralizador, ele pode ser centralizador por duas razões. Por desejo de poder, uma característica pessoal, ou por outra característica, por insegurança ou por incompetência. Legal você ter falado isso. Porque nesse mundo corporativo todo mundo é competente. Não, gente. Eu conheço gente que é incompetente e que foi capaz de se dar bem a vida toda. Mas continua incompetente. Nós sabemos, todo mundo, as 29 pessoas que estão nessa live, conhecem pessoas incompetentes e que se dão bem. E temos que ter a humildade de saber que certamente... Agora tem 28, alguém saiu fora. Alguém se incomodou. Não, é porque eu já vi que essas coisas... o pessoal vai migrando, né? Mas não fique preocupado, o pessoal é de excelente qualidade. Certamente vai ter alguém que deve achar isso a seu respeito, a meu respeito e a respeito das pessoas que estão nos assistindo. Que é muito difícil... você estabelecer esses padrões, né? Volta e meia, uma pessoa pode ser até incompetente como funcionário e mais competente como chefe, e vice-versa. Então, assim, só que o trabalho remoto está exigindo essa mudança. E aí o principal é você sobreviver nesse ambiente. Sobreviver não no sentido ético, mas saber desenvolver o trabalho, ter segurança, ter iniciativa e, assim, porque grandes empresas estão... Eu conversei até com um sujeito que loca móveis de escritório. Uma grande multinacional brasileira, que ele não me citou o nome, detectou que essa empresa tem muitos funcionários de nível médio. As pessoas estavam sofrendo muito em casa por falta de um local adequado para trabalhar. Essa empresa fez um orçamento para 25 mil cadeiras de escritório. Uau! Bastante. Ninguém tem 25 mil cadeiras de escritório, nem na fábrica, nem nas fábricas, prontas para serem distribuídas. As pessoas não tinham uma mesa adequada.
Isso pode parecer curioso para você, para mim. Nós trabalhamos em casa há muito, você é professora, você Sim. precisa do seu espaço. Eu sou jornalista, eu leio, eu tenho as minhas pesquisas, eu tenho que ter um cantinho. Eu sempre tive esse cantinho. Sim, eu Mas também. a maioria das pessoas não tem. Eu troco a minha cadeira de tempos em tempos, aliás, tá na hora de trocar a minha de novo, porque ela já está esgarçando. Mas assim, eu já tive umas 4 cadeiras de escritório, e eu não uso elas direto. Agora estou usando, há 2 meses eu estou usando direto as cadeiras de escritório de casa. Então, assim, tudo isso está mudando. E o chefe, o principal, o chefe repressor, ele perdeu espaço. Uma coisa que comentaram aqui, André, que é importante deixar claro, a Simone comentou que as ferramentas como delegar e controlar a diferença é uma arte, mas muda apenas o ambiente. Quer dizer, essa questão do chefe controlador, ele ainda pode perpetuar mesmo no trabalho remoto. Isso é fato. Isso é uma coisa que a gente sabe. Agora, uma coisa que também foi comentado aqui é que tanto o Google como o Facebook, que foram duas instituições que abriram portas para um novo modelo de trabalho, um novo modelo de negócios, eles já decretaram que o trabalho remoto é para sempre. A gente já sabe isso. A grande questão é como vai ser levado esse trabalho remoto. Sim, a grande questão, sim, acho que talvez grande parte do trabalho remoto, sim, até porque quando você voltar, pelo menos até surgir uma vacina, o novo normal é cada um tá longe um do outro 1,80 m. Então 1,80 m significa um raio de 3,20 metros ao seu redor. Sim. Não vai caber todo mundo no escritório, né? E aí você tem, e tudo isso vai afetar o preço dos imóveis corporativos. Com certeza. Ninguém vai saber lidar bem com isso. Tem empresas que estão providenciando, em vez de um escritório, 2 ou 3 escritórios pela cidade, levando em conta a localização onde as pessoas moram. Também tem tudo isso, todas essas variáveis estão na mesa, né? Agora, o trabalho remoto vem para ficar, as pessoas vão aprender, as plataformas estão aí, mas tem 2 fatores, um positivo e um negativo, que não podem ser esquecidos. Em primeiro lugar, falando de uma área de concentração sua, que eu achei muito importante levar. Você mexeu em alguma coisa aí, André, que seu sinal ficou ruim? Não, eu estou quietinho aqui. Ah, então tá. O que Pessoal, acontece? vocês estão ouvindo bem o André? Tá todo mundo ouvindo bem o André? Só faz um joinha aí quem tá ouvindo bem, para poder saber. Que eu tô ouvindo. Tá mais ou menos, André? Mais ou menos. Eu estou com o meu microfone mais pertinho aqui. O que acontece? Tá. Numa das suas áreas de concentração, os chefes repressores, os chefes centralizadores, eles podem ali ter a sua autoridade abalada. Mas, de fato, quem vai se dar mal nessa brincadeira não é o chefe repressor. É o chefe mau caráter. É o assediador. Legal. É o assediador. A gente pode falar um pouquinho, que já mandaram uma pergunta sobre isso. Então vamos lá. O que acontece? O assediador, esse cara tá danado, porque nesse novo normal, tudo está registrado. Tudo está registrado. Tudo está na rede. Tudo pode ser gravado. Você pode usar o seu celular para gravar a sua tela. Você pode fazer qualquer coisa. Então, assim, eu sofri um processo de assédio. Eu sofri alguns processos de assédio. Nunca processei ninguém. Né? Essa imagem ficou melhor agora. Pronto, fica paradinho do jeito que você tá. Porque tá todo mundo dizendo que não tá te vendo, só tá te ouvindo. Tá, mas aí o que acontece? Eu sofri... Você sofreu alguns processos de assédio? Sofri alguns assédios. Nunca processei ninguém porque, assim, quando deu, levantei e fui embora, e quando não deu, eu aguentei, e em 1 ou 2 vezes eu falei, vou comprar cigarro. Eu falei, eu vou comprar cigarro e saí. As pessoas, mas ele não fuma, e eu nunca mais voltei. Mas eu tenho até hoje, há mais de 10 anos no meu Gmail,
e-mails de chefias altamente assediadoras e ofensivas. Eu posso fazer um recorte na sua fala? Claro. Tem muita gente perguntando, porque o pessoal sabe que eu sou pesquisadora na área de assédio moral, então quando toca em assédio, o pessoal fica doido, já sabe que eu vou falar alguma coisa. Uma das coisas que eu tenho percebido, enquanto pesquisadora, eu tenho recebido muitas denúncias. Olha que interessante. O trabalho remoto, ele veio com outro significado também, que é o das pessoas trabalhando à distância, as pessoas tendo uma, digamos assim, uma oportunidade de tocar em suas vidas da maneira como elas acreditam que seja melhor dentro desse novo modelo, porque ninguém ensinou para elas trabalhar à distância. E essas chefias centralizadoras, tem até um livro muito bom, eu recomendo, chamado Chefias Avassaladoras, faz parte da minha pesquisa, e que ele indica que esses indivíduos que são os chamados líderes também não estão sabendo lidar com isso na sua totalidade. Então foi muito falado aqui, muita gente já falou, já colocou, como é que vai ficar isso? É uma questão de poder, não é uma questão de poder? Como é que o assédio se constitui nesse novo modelo? No começo da nossa live, que foi aquela hora que a gente estava tentando se organizar aqui para ver como é que você ia entrar, uma das coisas que colocaram na pesquisa da Grant Thornton, que foi, hoje eles fizeram a divulgação e vai sair segunda-feira no site deles. Eles colocaram que 7% das pessoas de 700 disseram que tiveram aumento de horas de trabalho. O que para muitos é considerado um assédio moral. E a gente sabe que a definição de assédio não tem necessariamente relação com isso. Mas eu, por minha conta, joguei uma pergunta no Insta para saber, durante a semana, o que as pessoas estavam visualizando enquanto relação de chefia centralizadora e como é que eles estavam lidando com isso. Eu tive 100% de pessoas que colocaram que estão tendo um aumento de carga horária, mas isso não necessariamente significa um assédio moral, depende do como essas pessoas estão sendo cobradas. Como essas pessoas estão sendo, digamos assim, orientadas a realizar o seu trabalho, entendeu? Pelo que eu percebo, as pessoas não estão sendo orientadas, porque isso não está... não tem nenhum direito... Não existe um direito trabalhista para lidar com isso, e também não tem nenhuma relação consuetudinária para lidar com isso. As pessoas estão aprendendo. Então, assim, eu estava conversando com um amigo, colega, jornalista também, não sei o que, eu quero dizer, não, mas falando desse episódio do nudes do executivo, né? Aí o sujeito falou, puxa vida, mas é aquela coisa, né? O sujeito ali, ele foi no banheiro com o celular, eu vou ao banheiro com o celular. Aí o outro comentou assim, você vai no banheiro com o celular? Pô, mas eu não faço isso. Se fizer essa pergunta aqui na live agora, a gente vai saber um perfil, assim, não, gente, não precisa responder, tá? Por favor. É brincadeirinha, calma. Aí, por exemplo, isso foi numa teleconferência entre colegas pela manhã. Final do dia, eu terminei um trabalho e um desses colegas falou, vem cá, o sujeito está querendo falar com você porque tem uma questão aqui e tal, você demorou e eu mesmo resolvi. Eu cheguei, mas peraí, mas eu fui ao banheiro e não levei o meu celular. Ah, legal. Todos demos gargalhada, todos são colegas, todos são amigos, todos deram gargalhada. Estamos todos aprendendo a lidar com isso. Exato. Foi até interessante você ter falado isso, porque teve uma pergunta aqui, teve uma questão aqui agora que colocaram, vou puxar aqui, do Antônio. Antônio, meu querido irmão, também de São Paulo. As empresas estipularão metas aos funcionários e isso, com certeza, gerará cobranças que, em determinado momento, a pressão e a cobrança por essas metas poderão ser qualificadas como assédio. Uma outra coisa que não foi falada aqui, mas é uma coisa que me chama bastante atenção, é que uma das formas que muitas empresas estão usando, e daí veio uma das questões que me colocaram, que me mandaram mensagem. As empresas estão usando muito ferramentas de monitoramento. E aí vem a grande questão, como esse monitoramento está sendo feito. Então, para muita gente, a comprovação do assédio moral agora, digamos assim, vai ser ou não uma forma de prova, o uso dessas ferramentas, quer dizer, aí o exemplo que eu vi hoje, até numa live falando um pouco sobre essa questão. O sujeito está lá, ele está logado e de repente ele levanta
E na hora que ele levanta, aparece, obviamente, dentro daquilo, que ele parou de trabalhar 5 minutos. E aí ele vai ser questionado por que ele parou de trabalhar. Eu vou falando 5 minutos, mas poderia ser, sei lá, meia hora. Aí a pessoa colocou o seguinte na live que eu assisti. A pessoa ficou sem horário de almoço. Isso não conta? Em algum momento ele vai precisar ir ao banheiro, em algum momento ele vai precisar beber água, em algum momento... Porque ele não tem uma equipe ali do lado para fazer isso com ele. Claro. Aí é que tá. Aí você tem que, na verdade... Obrigada, viu, gente, pelas perguntas. Desculpa, André. Você tem que desenvolver uma nova etiqueta de trabalho. Né? Porque assim, você está no trabalho, você levanta para ir no banheiro, você vai conversar com um colega, alguém está de aniversário, você vai, sabe, vai buscar alguma coisa, vai atender um negócio, desce para comprar um refrigerante, sabe? São coisas que a chefia não vai encher o saco. Não deveria. Em se tratando de gente que executa o seu trabalho. Então, nesse novo normal, assim, as pessoas almoçam com culpa. Eu tenho um colega meu dizendo, vou ali engolir o almoço. E as pessoas estão ficando bem doentes por causa disso. A gente, aliás, na semana que vem vai falar sobre saúde mental, para falar um pouco sobre esse quesito que você está colocando. Então, assim, a chefia... Eu, por exemplo, eu abro um flanco terrível, sempre fiz isso. Mas eu nunca almoço ao meio-dia. Porque eu sempre aproveitei aquele silênciozinho do escritório ao meio-dia, nas vezes que eu trabalhei em escritório ou em redações menores, porque em redação normal tem movimento o tempo todo. Sempre aproveitei aquele pequeno momento para fazer as minhas coisas, ou fazer uma entrevista mais silenciosa, alguma coisa assim. Então eu sempre vou almoçar 1h da tarde. Sempre. 12h30, 1h da tarde. Como é que fica isso? E outra coisa, mas tudo bem, eu não tenho problemas, eu tenho uma relativa autonomia, tal. Eu não sofro tanto com isso. Posso sofrer por trabalhar muitas horas, mas eu, como jornalista, eu sempre trabalhei muitas horas. Então, sim, não é algo que você acompanhou minha carreira, você se levantava da sala de aula para fazer acompanha até hoje. E depois eu voltava para a sala, eu ia para uma outra salinha, escrevia uma matéria, voltava para a aula com você. Isso é uma coisa que não me perturba, é uma característica da profissão, mas não é todo mundo e não é toda profissão que é assim. Pessoas têm que, nesse novo normal, as chefias, isso vale assim, as chefias, a legislação trabalhista, os funcionários, os donos das empresas, os sindicatos, todos têm que criar a justiça, todo mundo tem que criar uma nova ética, uma nova rotina de trabalho, para que isso não ocorra e também para que as pessoas fiquem menos à mercê dos novos assediadores, dos novos chefes centralizadores. Certo? Eu tenho relatos, André, e o pessoal que está me ouvindo, muita gente me acompanha, sabe? Eu tenho relatos de pessoas que passaram a trabalhar de 8 para 18 horas. Sim. Aí eu fiz a seguinte pergunta, você está fazendo o quê? Dormindo? Está escolhendo um dia você dorme, outro dia você come? Como é que funciona isso? Ou seja, saber também se adaptar, o saber dizer não. Na semana passada, a gente falou muito sobre, e eu já coloquei isso aqui hoje, falamos muito sobre a questão das competências, da gestão das emoções, como as pessoas vão fazer para lidar com isso. Muita gente vai ser recebido na empresa voltando da guerra, né? Porque a gente está numa guerra, eu já falei isso hoje. Mas a grande questão é trabalhar o emocional das pessoas, como elas vão ser reposicionadas dentro dos seus ambientes, é uma questão que precisa ser vista. E com muita cautela e com muito carinho. Porque vai ter gente que vai voltar para o trabalho e não vai conseguir mais se adequar ao novo formato. Exemplo, uma empresa, uma grande empresa, já publicou na mídia ontem, que até dezembro trabalho remoto. Já está definido. BTG. Não, a XP. A XP também, a XP anunciou. A XP. E aí, nessa condição, a pessoa que está dentro do processo para se adaptar, ela vai se adaptar de qualquer jeito. Mas será que todo mundo quer ficar trabalhando nessa situação? Eu comentava no primeiro momento da live que a gente estava tentando se conectar e eu não sei se você conseguiu ouvir. Existe uma diferença entre você falar de home office, que é quando você escolhe aonde você vai trabalhar,
e quarentena, que é o que a gente está vivendo. Então, pela definição de home office mesmo, a gente não está em home office. A gente não tem a escolha, a gente está de quarentena. Mas o nome, a expressão mais apropriada para um momento como esse seria home office, porque se você falar quarentena, eu já ouvi pessoas falando assim, quarentena, gente, já deu 40 dias, já era para a gente ter saído da clausura. Então, assim, as pessoas ficam confusas, porque tudo é muito novo. E uma outra grande empresa que eu também ouvi uma declaração de uma pessoa da alta gestão dizendo o seguinte, como vai funcionar? A empresa ela vai funcionar assim, os funcionários eles vão entrar no sistema e vão poder reservar suas mesas para trabalhar, né? Suas estações de trabalho. Deu aquele limite, que vai ser o limite que eles entendem como sendo seguro para as pessoas trabalharem, automaticamente essa pessoa que não conseguir o seu espaço no escritório vai trabalhar de home office. Isso não e vai aí funcionar. veio uma questão na minha cabeça que é a seguinte, as empresas elas vão ter que chegar digamos assim, Não vai funcionar. eu não digo num acordo, mas vai ter que chegar no meio termo e para o funcionário falar assim, você quer home office ou você quer trabalhar no escritório? Essa é uma opção, que eu já ouvi também essa opção. Você vai querer trabalhar em definitivo? Vai ficar na sua casa trabalhando? Porque tem gente que não está mais aguentando ficar em casa trabalhando por várias questões. Primeiro, quem tem filhos, quem está com marido e mulher trabalhando no mesmo espaço, tem gente que está tendo que escolher horário. As mulheres, obviamente, em muitas situações estão sendo bem prejudicadas, a gente sabe disso, porque estão acumulando várias coisas, principalmente quando não tem um parceiro que vai dividir isso com ela. Mas partindo do pressuposto que o parceiro divide, que cada um tem o seu horário, mesmo assim, as crianças não estão indo para a escola. Então, alguém está tendo que tomar conta disso. Será que essa chefia, que é a chefia que a gente está falando tanto, e esse trabalho remoto, será que essa chefia vai ter a sensibilidade de analisar o caso como um todo e fazer a escuta ativa das pessoas que fazem parte das suas equipes para poder efetivamente implantar um projeto que dê certo? Porque você já colocou, não vai funcionar desse modelo. É uma grande empresa, inclusive, que eu ouvi um executivo dizendo isso. Será que essas chefias vão ter? É uma pergunta. A questão toda, eu acho que assim, nós vamos ter uma solução híbrida. Porque, em primeiro lugar, como você falou, trabalhar em casa sempre foi muito bom. Durante um tempo. Trabalhar no escritório também é muito bom. Durante um tempo. Então, eu acho que nós vamos ter uma solução híbrida. Só que essa questão que do jeito que você apresentou, assim, X funcionários vão se inscrever para... Não, isso não é obrigação do funcionário. Quem tem que determinar isso e negociar é a empresa. Olha, eu tenho X mesas, quem vem num dia, quem vem no outro, quem vem no outro. A gente faz rodízio. Vai ter rodízio. Outra coisa, para você manter todo mundo no trabalho remoto, não é todo mundo que tem bom equipamento em casa. Eu tenho um celular legal, eu tenho um computador bacana que eu comprei, eu compro computador para minha cada 6 anos, então, e não uso tanto, agora estou usando bastante, mas eu não encho de jogos, então o computador funciona bem, a não ser quando eu derrubo alguma bebida em cima, aí tenho prejuízo. Já aconteceu 2 vezes. Então, o que acontece? Nem todo mundo tem boa conexão, as empresas estão fornecendo equipamento. Se a empresa fornece equipamento, a empresa tem o direito de monitorar o que o cara está fazendo com esse equipamento. Certo? Se a empresa fornece o celular, ela tem o direito de olhar o que esse cara está fazendo. Até para ver se ele está olhando pornografia, o que não deve. E isso dá várias discussões, né? Dá várias discussões, principalmente celular. Agora, o que acontece? Nessa nova etiqueta, eu chamei ética, mas a nova etiqueta... É uma ética pequena. É uma ética pequena, é um recorte da ética. Eu acho que é o seguinte, o sujeito tem que acordar, vai trabalhar, bom dia. Também tem que ser educado, bom dia. Peraí que eu vou tomar um café. Peraí. Eu sou o rei do peraí. Eu vi. Pausa para almoçar? Pausa para almoçar? Vamos almoçar. Peraí que eu vou fazer tal coisa. Não posso atender agora. A chefia também precisa ter um certo controle. Eu já fui gestora e eu sei como é que funciona. Então, nós também temos que dar essa satisfação, né?
Hoje eu fui demandado por um cliente, assim, por que você não fez tal coisa? Para jogar. Não, aconteceu que eu tive um problema assim, assim, assado. Isso atrasou um pouco, mas tá tudo resolvido. Ah, tá bom, poxa vida. Só que assim, você podia ter me avisado, porque eu poderia resolver. Eu acho que não ia dar para resolver o problema, porque, em suma, do jeito que se apresentou, se a gente tentasse resolver desse jeito, não ia dar certo. Então eu assumi o prejuízo, tive que lidar com uma situação constrangedora, mas deu tudo certo. Ah, tá bom. Então, assim, as pessoas têm que entender o principal. Tendo chefe assediador, tendo chefe centralizador ou não, a troca de informações entre as pessoas tem que ser constante. Antes, essa troca se dava por tom de voz, por gestual, você via se a pessoa... Hoje não, hoje tem que ser formalizado. Exatamente. O sujeito não está vendo, olha, hoje você está bem-humorado, seu time ganhou, não sei o que, barará, sabe? Ah, você está com uma roupa bonita, você está legal, você está feliz, sabe? Tudo. Hoje não, as coisas têm que ser um pouco mais... Nem que seja na base do peraí, com licença, por favor, já volto, vou ali. A gente tem uma contribuição aqui do Antônio Firmino, que é advogado trabalhista. A gente tem vários advogados trabalhistas aqui na live hoje. Que bom. Falando sobre essa questão do teletrabalho, né? O teletrabalho foi discutido muito tempo, e ele até coloca aqui, artigo 75 da CLT definindo o teletrabalho. Mas mesmo com a definição do teletrabalho, a gente sabe que muitas questões corporativas, e aí a gente está falando no âmbito da iniciativa privada, mas no âmbito do serviço público a gente também vai ter essas mesmas questões, porque muita gente... Aliás, quando a gente fala de teletrabalho, é interessante porque a primeira vez que eu falei sobre isso em sala de aula, eu disse assim, gente, tem um órgão público que está fazendo testes para poder fazer com que os servidores trabalhem à distância. Aí teve um aluno que chegou para mim assim de maneira bem desrespeitosa, porque eu super defendo servidores públicos, já fui servidora, faço treinamento para servidores públicos de todos os graus. Ele falou assim, mas o servidor público, trabalhando à distância, ele já não trabalha lá no lugar, imagina a distância. E eu super defendi o servidor público, defendo mesmo, porque é uma classe que durante muito tempo foi muito injustiçada, mas a gente tem uma modelagem muito diferente do serviço público de muitos anos atrás, para o que a gente tem agora. E muita coisa da iniciativa privada foi incorporada ao setor público, pelo menos nos últimos 10 anos. Um dos grandes exemplos disso é a avaliação de desempenho. Quando a gente fala de avaliação de desempenho com o servidor público, ainda tem servidor público que não entende qual é o real objetivo. Mas, infelizmente, nós temos chefes que são chefias avassaladoras e que enfim, controladoras de forma pejorativa, que usam avaliação de desempenho, por exemplo, fazer terror com o servidor. Isso no espaço corporativo também acontece muito, muito. Então, uma das coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado, e essa é uma fala assim, no sentido da gente pensar um pouco, é um ponto para a gente refletir mesmo. O quanto isso vai precisar ser modelado de uma maneira muito eficiente, eficaz. Não adianta também a gente fazer uma coisa que não vai ter um resultado permanente. Não ser uma coisa assim, vamos fazer isso agora porque a gente está voltando. Não, tem que ter um planejamento. Eu sou a mulher do planejamento, tem que planejar. Então a gente tem que planejar essa retomada e como isso vai ser colocado, porque senão vai ser uma loucura. Agora, tem que levar em conta, talvez seja muito interessante levar em conta alguns aspectos, e uma coisa que eu falei no início. Quer dizer, esse novo normal, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, se vai durar para sempre ou não, tal, em suma, ele vai exigir novas competências das pessoas. As pessoas têm essas competências. Mal ou bem, elas têm essas competências. Aí o que acontece? Elas vão ter que trabalhar isso melhor, certo? As pessoas vão ter que se esforçar, né? Elas já se esforçaram para aprender a internet, elas já se esforçaram para estudar, vão ter que se esforçar de novo. A vida do trabalho é essa. A vida do trabalho é de desafios intelectuais, você aprender as coisas. A gente nunca sai da escola.
né? Uma vez eu ouvi um comentário de um diretor de uma grande empresa de varejo a respeito do meu trabalho, né? Assim, puxa vida, a impressão que eu tenho é que você nunca saiu da escola. Você está sempre escrevendo, parece que você está sempre fazendo lição de casa. Eu olhei para ele de uma maneira muito enviesada, como quem disse assim, cara, você é um idiota, né? Anos depois ele me pediu desculpas. Mas ele teve que escrever 3 livros antes disso. Ele escreveu 3 livros sobre varejo. Então, assim, ele desenvolveu uma nova competência. E eu também estou desenvolvendo uma nova competência. Você também. Você sabe que eu sempre fui um jornalista de mídia impressa. Eu sempre brinquei com vocês assim, o meu negócio é derrubar florestas de eucalipto para sujar de tinta. Lembra disso que eu brincava? Lembro, claro. Falava para o Calixto, meu negócio. E eu tinha trabalhado com internet, com mídia impressa. Agora estou fazendo live, agora estou fazendo entrevista em vídeo. E aí eu que sou jornalista gago, tive que desenvolver uma nova competência. Estou desenvolvendo. Isso é novo, isso tem 2 meses e meio. O meu chefe chegou assim. Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Não, então assim, nós temos que desenvolver novas competências para lidar com isso. Junto com isso, nós temos que desenvolver essa nova ética, essa nova etiqueta de trabalho. Nós temos que aprender a lidar com isso. E nós não podemos, nós todos, as pessoas, elas não podem, os chefes, os funcionários, o prestador de serviço, quem é autônomo, quem é autônomo entende isso melhor. Nós não podemos sentir culpa, parar para descansar. Deixa eu te fazer 2 provocações que já colocaram aqui. A primeira foi o Lorival dizendo a respeito de empresas nos Estados Unidos que estão vendendo seus espaços físicos. Quer dizer, já é um novo modelo e está dentro daquilo que a gente comentou anteriormente. Ou seja, as empresas elas estão se adaptando. Eu até ouvi uma frase muito interessante no webinar dizendo o seguinte: quem emagreceu não quer engordar de novo. Ou seja, foco na economia, porque tem muita gente que vai, infelizmente, ser desligado. Tem muita gente já sendo desligado, mas tem muito mais gente ainda que vai ser desligado. E nessa retomada as coisas vão, obviamente, ter uma outra configuração. E teve uma outra pergunta aqui, deixa eu só puxar aqui, uma outra provocação, na verdade. Eu acredito que as pessoas vão precisar buscar conhecimento para se adaptar ao novo normal. Os pesquisadores até estão chamando o novo normal, agora já tem até um outro nome, agora é pós-normal que eles estão chamando, não sei se vai ficar assim. A Márcia pergunta aqui, fazer escuta terapêutica e contar com feedbacks dos liderados pode auxiliar no desenvolvimento? É uma provocação que a Márcia coloca aqui, uma pergunta. Será que esse retorno, essa escuta ativa? Eu não tenho ideia. Agora, eu vou lançar uma outra provocação, porque eu conversei com 2 pessoas a trabalho. Uma delas é um gestor de educação corporativa. E ele falou assim, olha, nós estamos tendo que nos adaptar para fazer todos os webinários, todas as palestras. Então agora o sujeito que é palestrante, não adianta só ele chegar lá, dar a palestra, estar apoiado por gráficos, por uma tela bonita, e fazer aquele show, aquela coisa meio stand-up corporativa, né? Contando causos. Ele tem que ter mais competência, e ele tem que apresentar isso de uma maneira mais curta, porque as pessoas não vão ficar 3 horas na frente. Até porque quando você está na frente de uma palestra, você comenta com o cara do lado, você olha seu celular, então as pessoas... Você é professora, você sabe que uma aula de 50 minutos, eu lembro quando eu tinha aula de direito com você, às vezes tinham 2 aulas uma sexta-feira, você se sacrificava muito para manter o pessoal atento. Ainda mais que era pessoal de primeiro ano, tinha uma cabeça ainda, tinha muita gente ali que tinha acabado de sair do 2º grau. Hoje são profissionais estabelecidos, então você tinha uma dificuldade. Então, assim, as coisas vão ter que ser de uma maneira um pouco mais videoclipe. E por ser videoclipe, a gente tem que cumprir horário, porque afinal de contas, 6% das pessoas da pesquisa da Grant Thornton falaram sobre a questão da disciplina do horário. Como a gente tinha combinado essa live a partir de 8h30, então eu vou cumprir o nosso horário para a gente não alongar muito. Para finalizar, para já ir para as considerações finais, eu quero primeiramente
antes de agradecer a você, eu quero agradecer, assim, a todo mundo que participou, os que passaram por aqui, muitos colegas seus deixaram abraços aqui. É uma alegria muito grande. Quero nomes. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. A Sandra Barroso Becker, deixa eu ver, o Jorge Hanna também passou por aqui, o Arthur Saraiva, que foi meu aluno, que também te conhece, deixou um tchauzinho. Então é legal porque isso é um reconhecimento das pessoas, né? Eu quero agradecer a todo mundo que participou, quem entrou agora. Tem gente da Paraíba entrando aqui agora, o Sandro Luna. Minha sogra, que eu não agradeci semana passada, tem que deixar registrado isso. Cuidado, cuidado. Eu não agradeci, mas é porque eu ainda não tinha me familiarizado muito com essa coisa. Eu estou até com a minha personal digital influencer aqui, que é a Ludmila Tavares, que me ajudou pra caramba em várias coisas. Obrigada, viu, Lud? E a Simone, sensacional, você botou seu telefone ao vivo aqui, cara. Agora eu estou perdida, vão ser vários pedidos de várias coisas, por favor. Mas eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, a Marta, Camila, a Márcia, que são amigos queridos, assim. Meroveu, que trabalhou comigo na secretaria quando eu estive lá na subsecretaria do trabalho. Por que eu escolhi esse tema para a gente finalizar? E você já sabe, muita gente que entrou aqui hoje talvez não saiba. Carlos Merchide também entrou agora. Eu escolhi esse tema porque, para mim, é uma militância falar do trabalho, né? E quando eu falo militância, não tem nada a ver necessariamente com uma ou outra posição política, partidária, nada disso. É porque eu entendo que a gente pode contribuir com muitas coisas para as pessoas que precisam ouvir. E toda essa audiência que a gente teve aqui hoje é uma audiência extremamente qualificada. São pessoas, assim, que são profissionais muito consistentes e bem-sucedidos nas suas áreas. Muitos aqui também vão falar com a gente aí durante esse período que a gente estiver fazendo essas lives, que vão ser permanentes. Agora é um projeto meu permanente. Pode até mudar o dia, né? Porque depois que todo mundo começar a sair sexta-feira, ninguém vai ficar me assistindo. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer. Quero agradecer o Antônio, que contribuiu. Então, quero agradecer o Antônio, que é meu irmão, assim, que contribuiu com a questão do teletrabalho. Ele botou até prezados, assim, bem formal. Então, assim, a gente vai ter várias coisas a serem ditas durante esses dias que nós vamos bater papo. Quero te agradecer muito, André, por você ter... Imagina, você é minha amiga querida. Aceito. Você é minha amiga querida, minha professora. Os professores têm que ser prestigiados sempre. Eu peço desculpas às pessoas e agradeço a terem me aturado. Eu quero lançar uma última provocação. Acho que você está provocando, agora eu vou lançar uma outra. Então lança aí antes que o Insta comece a querer cortar a gente aqui, hein? O que acontece? Tem gente adorando a ideia do boteco. Eu vou contar uma novidade para quem ficar até o final. Firmino Antônio, não sai não. Calma aí que eu vou contar uma novidade. Vai. O que acontece? Além de todo o trabalho remoto, eu falei com um especialista em educação, especialista em educação remota, ele falou assim, olha, você não pode abrir mão do contato pessoal. Ele vai ser menor, mas ele vai existir. Você tem que preciso lembrar que toda a inteligência, por trás de toda a análise de dados, de toda a inteligência artificial, você tem um analista que cria os padrões de catalogação. Então, assim, você tem existe gente fazendo as coisas. Sim. O novo normal talvez deixe as pessoas um pouco mais afastadas. Mas existe a necessidade do contato, a necessidade do networking, sabe? Talvez você tenha grandes colegas com que você vai se relacionar muito bem toda a vida pelo remoto. Talvez pessoalmente o cara se sabe. Acontece. Mas talvez tem gente que pode ser muito ruim, talvez você não consiga interar tão bem com ela pelo remoto. Eu tenho amigos que são maravilhosos, são péssimos de internet, e você consiga se dar com o cara muito bem. A trabalho, ou amizade. Então, vai ter espaço para tudo isso. O novo normal vai ter espaço para tudo isso. Desculpa, eu tô rindo aqui porque depois que você falou do boteco, tem gente que tá colocando aqui, Camila colocou, Simone, boteco e happy hours remotos, que o bate-papo no boteco vai ser ótimo. Então, olha, só para contar para vocês aqui agora. Quero agradecer também ao Antônio, a Marta, querida, que está aqui, Cristiano Ceruti, pessoal maravilhoso, que sempre muito querido está me acompanhando. Semana que vem a gente vai falar sobre saúde mental, com um médico, Galeno Hassen,
que é uma pessoa que tem assim muitas pesquisas na área de longevidade, e ele vai falar sobre a influência da saúde mental e o quanto isso influencia na questão da imunidade. Como isso tem relação com o trabalho? Tem toda a relação, porque tem muita gente que vai voltar para o trabalho, que já foi infectado, ou que perdeu algum parente, ou perdeu algum amigo, e que vai voltar nessa situação. Então ele vai falar muito sobre isso, essa relação da saúde mental, imunidade de trabalho, e a gente vai ter vários temas. A gente vai falar de compliance, vai falar de gestão de risco, vai falar de superexposições nas redes sociais, vai falar de cyber. Eu estou conversando um especialista na área de segurança para poder falar um pouco sobre essa questão do cybersecurity. E, inclusive, deixa eu fazer uma ressalva aqui, porque senão as pessoas vão ler as mensagens e não vão entender bem. O Carlos Rachid colocou: estou te esperando na 3ª delegacia. Gente, ele foi meu aluno da Polícia Civil. Por favor, não pensem que eu estou sendo procurada, hein? Por favor. E a gente vai falar sobre esses temas porque faz parte da minha militância, faz parte do que eu acredito. Obrigada, Vilmar. Faz parte daquilo que eu entendo como sendo necessário para a gente discutir. Então, André, mais uma vez eu quero te pedir, assim, com muito a sua gentileza de ter participado, assim como o Vilmar, que participou na semana passada. Quero agradecer ao meu marido, Halil, que ficou aqui me dando apoio, suporte técnico. Apesar da hora da live aqui começar, a coisa toda deu uma travadinha, mas isso faz parte. Quero desejar para todo mundo muita saúde, eu espero que todo mundo esteja bem. E a frase ficar em casa ficou marcada na cabeça de todo mundo, mas para mim, além da questão de ficar em casa para quem pode, né, porque não é todo mundo, aqui em casa, por exemplo, eu tenho uma pessoa que é serviço essencial, que é na área de tecnologia, tem que sair de casa, mas além de ficar em casa, a gente tem que pensar que nós vamos sair dessas, pelo menos, melhores. Não é verdade, André? Olha a cara do André, o cético do André, fiz provocação mesmo. Ó, um minutinho para você finalizar. Mais gentis, talvez mais sensíveis, talvez mais complacentes com os outros, menos competitivos. E você é uma militante do trabalho, eu acho que é importante dizer assim, do jeito que anda o Brasil, nós temos que saber trabalhar, porque de uma maneira ou de outra, nós todos estamos condenados ao trabalho. A nossa geração vai ter que trabalhar até muito tarde, porque nós também vamos viver muito. Então nós temos que aprender a trabalhar. Aprender a trabalhar mantendo a ética, mantendo a saúde, mantendo a família, mantendo... Excelente finalização. Muito, muito, muito obrigada. Kátia está mandando beijo também. Kátia, um beijo. MC também um beijo. Gente, muito obrigada. Foi maravilhoso. Mais uma vez eu peço desculpa para aqueles que tiveram que desconectar e conectar novamente. Semana que vem, sexta-feira, a gente vai falar sobre saúde. Não percam, está imperdível, está muito legal. Eu quero agradecer a força de todo mundo. Divulguem essa live, até amanhã ela vai estar disponível. Agora tudo vai dar certo. E toda essa apreensão que a gente passou no começo é porque André, ele não veio nesse mundo a passeio, ele veio para desfilar, literalmente. Como um excelente jornalista que ele é. E um querido aluno, muito querido mesmo. Eu tenho muito orgulho de ter passado pela sua vida profissional enquanto sou professora, tá bom, André? Abraço grande, tudo de bom, um bom final de semana, gente. Bom final de semana, gratidão. E a gente se vê na sexta-feira que vem falando sobre saúde mental, sanidade, falando sobre imunidade e sobre tudo isso dentro do mundo do trabalho. Um grande abraço, um beijo para todo mundo. Tchau, gente. Tchau, André. Tchau, tchau, querida. Até mais. Tchau para todo mundo. Falou, tchau. Tchau, Camila. Wander. Ah, tá bom. Tá, tchau. Vamos desligar. Tchau.